Vamos para as atacantes, as diversas, as várias. Uma linha só, ó, veja bem. Tinham 2 ou 3 linhas aqui Exato. de Uma linha... meia e defensor e goleiro, assim, tinha umas 2 linhas e meia, eu acho. Assim, não sei 13 nem se eram, jogadoras ao todo. Assim, uma toda só para atacante. Atacante. É isso. Você que está assistindo através do corte, né? Temos os outros cortes também, falamos sobre defensoras, falamos sobre as goleiras. Escute os argumentos, né? Que aí vai fazer sentido para você. Ou talvez não faça também, né? Às vezes o cara escuta o argumento e fala, não concordo. E deixem aí nos comentários onde vocês colocariam essas jogadoras. Né? Até porque as avaliações são bem subjetivas, então deixem aí. Exato. Tanto é que a gente está até aqui com a Fê Paralé para você saber o que fazer com ela. Eu vou começar pela Adriana, né? Porque a Adriana, das que estavam aqui, acho que, né? Perdeu espaço, né? Você começou para ser rápido, né? Assim, exato. A Adriana fez uma escolha em relação à carreira dela, que foi para o futebol da Arábia, e isso impactou, obviamente, na seleção, né? Assim, todo mundo sabia que ia acontecer e efetivamente aconteceu, né? Ela até recebeu algumas oportunidades depois de ter ido jogar lá, só que muito abaixo, assim. Então não dá nem para questionar isso aqui. E a Adriana tinha sido peça importante há pouco tempo, né? Mas faz parte. E aí não dá nem para colocar em baixa, né? Porque assim, não, ela perdeu tá espaço. Em baixa, pelo menos ela tem algum espaço. Não, ela não tem espaço nenhum, ela perdeu espaço total, de fato, né? Sabe qual que é a questão da Adriana? A Adriana estava em baixa. E aí ela mudou de categoria para perder o espaço, porque a Adriana, ela já vinha, depois da Olimpíada, ela não está, na minha visão, a Adriana não estava 100% fisicamente na Olimpíada de Paris. E aí ela perde espaço, não, na verdade ela fica em baixa no segundo semestre de 2024, a Adriana teve atuações bem ruins pela seleção brasileira pós-Olimpíada de Paris, e aí a mudança de clube, a mudança de liga ocasiona a perda do espaço. Então ela fez a transição de categoria. Foi descendo, né? Foi uma escada, foi para baixo aí. Jennifer. É que é difícil. Essa para mim é difícil. Eu acho que a Jennifer está em baixa, porque assim, eu acho que, tanto que o Arthur Elias deu uma convocação para a Jennifer agora pós-Copa América, a Jennifer esteve na convocação de Inglaterra e Itália, né? Desses jogos, a Jennifer esteve na convocação contra o Japão, teve pouca minutagem, esteve na convocação contra os Estados Unidos. A Jennifer, ela é uma jogadora de confiança do Arthur, mas a Jennifer está pagando pela ascensão de outras atacantes. Outras atacantes hoje estão impactando mais na seleção brasileira do que a Jennifer. A gente vai falar daqui a pouco da Amanda Gutierrez, a gente vai falar daqui a pouco da Gil, a gente vai falar daqui a pouco da Bia, a gente vai falar daqui a pouco da Tainá Maranhão. Então, acho que o Brasil tem um grupo muito grande de atacantes e que se você não consegue impactar tanto nas partidas, você começa a perder um pouco de espaço. Eu acho que a Jennifer se encaixa melhor no embaixa do que no perder o espaço, porque ela segue sendo chamada, mesmo não tendo ido para a Copa América, por exemplo, o Arthur deu uma outra oportunidade para ela em convocação pesada, convocação contra a Inglaterra e Itália. Então, acho que ela ainda está nesse grupo, ela tem um espaço, mas é um espaço que ela está em baixa nesse espaço. É um espaço quando falta alguém, porque essa convocação de Itália e Inglaterra foi uma convocação que faltou muita gente, né? E aí isso abriu a porta para algumas outras, a Jennifer nesse caso, então eu acho que em baixa, eu acho justo aí para ela. É como se ela estivesse num lugar mais lá atrás na fila, né? Ela tá rodeando ali. Ela não tá no centro, ela tá mais para as extremidades aqui, mas ela não tá fora da órbita da seleção brasileira, não. E a Johnson? Eu acho que a Johnson... Né? Eu acho que a Johnson fechou o ano em baixa. Sim. O ano realmente dela, tanto no clube quanto... Acho que a primeira chamada ali foi para aquela data FIFA que o Brasil pegou o Japão 2 vezes, né? Ela até marcou gol. E foi muito impressionante. Ela é a Dudinha, se eu não me engano, né? Acho que foram chamadas juntas ali naquela data.
e tomaram direções opostas, né? Porque a Johnson, apesar de ter feito ali um bom jogo contra o Japão, né? O segundo jogo, que ela marca gol e tal, ela perdeu um pouquinho de pegada depois daquilo. O primeiro semestre da Johnson foi melhor do que o segundo semestre. Então, apesar dela ter ganhado espaço na seleção principal pela primeira vez, ela fechou o ano um pouquinho mais embaixo. Assim. Pode ser a minutagem muito grande para uma jogadora jovem e tal. Existem diversas coisas que a gente pode pensar em relação ao que aconteceu. Mas eu acho que é uma nota positiva que tão jovem ela tenha conseguido uma primeira chamada, mas eu acho que ela fechou o ano embaixo. Eu me empolguei com a lembrança do jogo contra o Japão. Vocês têm razão. Amanda? O que eu vou falar sobre a Johnson aqui, deixando claro que é plenamente normal para uma jogadora no estágio de carreira que ela está. Essa é a primeira temporada consolidada de profissional da Johnson. É bom lembrar isso. Uma jogadora que sofreu com lesões já. Assim, e que o Corinthians tem um papel muito importante em ter conseguido recuperar a Johnson fisicamente, né? Porque o salto de Toledo para Corinthians foi um salto difícil para a Johnson, em termos de lado físico, de você conseguir ali uma sustentação muscular maior. Então, o Corinthians fez um bom trabalho em preparar a Johnson para esse primeiro ano de profissional consolidado. E tô com vocês, o primeiro semestre da Johnson foi espetacular. A Johnson foi muito bem na primeira fase do Campeonato Brasileiro, tanto que, na minha visão, ela foi a revelação da competição de forma merecida. Acho que a convocação dela para a seleção, eu até falei, uma convocação precoce, mas eu entendo e acho legal, porque é bom você apostar nas jovens ao invés de outras jogadoras que não vão ter um teto muito grande na seleção, mas eu tinha plena consciência de que era uma convocação precoce ali. A Johnson não estava totalmente pronta para aquele momento ainda. O que eu senti falta foi de uma convocação para Bendito também, assim, né? Também. Botando as duas lado a lado ali. Né? Já que a gente viu uma convocação para Johnson e no segundo semestre para Isa, por exemplo, para Tainá Maranhão, mas eu acho que a Tainá está mais consolidada do que essas atletas em termos de profissional. A Tainá já tem mais temporadas de profissional do que Johnson e Bendito, do que da própria Isa. Mas, falando da Johnson, o impacto inicial dela no jogo contra o Japão chamou muita atenção. E aí a convocação dela para a Copa América faz muito sentido. Ela aproveitou a chance na hora certa, mas não acho que a Johnson fez uma boa Copa América. Assim como eu acho que a seleção brasileira deixou a desejar na Copa América, eu acho que a Johnson oscilou na Copa América. E aí, o pós-Copa América, a Johnson não foi chamada. A Johnson não foi chamada para a seleção brasileira no pós-Copa América. Eu acho que ela termina em baixa, mas é um nome que com certeza aparecerá nas convocações de 2026, tem que aparecer, a partir do momento que ela já está no bolo de seleção brasileira, tem que aparecer, e essa oscilação faz parte. É uma jogadora que ainda está maturando, fisicamente, psicologicamente. Não acho que tomou algumas decisões interessantes em jogos de reta final com o Corinthians, né? Eu acho que precisa escolher melhor algumas jogadas, eu acho que isso pesou em reta final, especialmente de Paulistão com o Corinthians, mas isso faz parte. É uma atleta que ela é um dos nomes que é futuro de posição para a seleção brasileira. Sim. Então, em baixa, né? Em baixa. Tá certo, tá aqui. Eu vou ajustar melhor aqui. E a Dudinha? A Dudinha. E a Dudinha? Final da temporada. E a Dudinha, São Paulo. A Dudinha, São Paulo. É isso. Vamos lá. Começando com você, Amanda. Melhor da temporada, Rafa. Amanda empolgou 100%. Não, gente, a questão da Dudinha é que a Dudinha consegue conjugar número e atuação que você observa. Em termos de número, a Dudinha fez 5 gols e deu 3 assistências. São 8 participações em gols da Dudinha. E a questão da Dudinha olha os jogos. Olha o encaixe da Dudinha no modelo do Arthur Elias. O modelo do Arthur Elias é um modelo que utiliza 3 atacantes
Em alguns momentos vão ser 3 atacantes com uma diária mais espetada, especialmente quando você tem a Amanda no time, por exemplo. Em outros momentos, uma delas vai baixar mais no meio. Isso acontece às vezes quando a Caroline faz essa função por dentro. Independente da característica dessas jogadoras, o encaixe da Dudinha no ataque foi imediato. Uma jogadora que consegue jogar por dentro, que consegue jogar pelo lado direito, pelo lado esquerdo, que todas as vezes que saiu do banco entrou com muita fome de jogo e conseguindo impactar nas partidas. Quando foi titular, chamou a responsabilidade, não sentiu o peso da camisa. Vou frisar de novo, a Copa América acho que poderia ter sido melhor, da mesma forma como a Copa América da seleção brasileira basicamente inteira poderia ter sido melhor. O nível de seleção brasileira, a gente sempre tem que exigir mais. E a Copa América, acho que todo mundo tem consciência de que o Brasil ganhou, mas poderia ter apresentado um futebol melhor, pelo que a gente já viu dessa equipe, pelo que a gente tinha visto do Brasil contra os Estados Unidos e contra o Japão. Mas a Dudinha, jogos grandes, impactando. E assim, Rafa, acho que chama a atenção a forma como a Dudinha chegou nos Estados Unidos. Primeiros jogos ali um pouco mais difíceis, natural, outra liga, outro tipo de velocidade, chegando no meio de temporada, mas conseguiu rapidamente ser uma titular indiscutível do San Diego Wave. Então, acho que isso mostra o nível de maturação que a Dudinha está vivendo hoje. A camisa da seleção não pesou para a Dudinha, a camisa do São Paulo não pesou para a Dudinha. O ano inteiro era o ano da Dudinha no São Paulo, não pesou. A camisa do San Diego... Ela era o grande nome do São Paulo, né? De chegar como uma transferência, que ela chega no San Diego, acho que muito com a batuta da seleção brasileira, né? Todo mundo olhando o que ela fez na seleção brasileira e ela conseguiu replicar no San Diego. Então, um grande ano da Dudinha na seleção. Thaís, deixa aqui separar para a melhor da temporada. Eu botaria em alta, Rafa, assim, porque para mim foi realmente um ano em alta da Dudinha, mas só para não ir muito no empolgou, mas como a Amanda abraçou, empolgou aí 100%. Mas eu gostei muito do ano da Dudinha. Lembrando para quem está assistindo que, obviamente, a gente vai escolher somente uma. Então, provavelmente, a que ficou de fora aqui ou vai para alta ou vai para se consolidar. Exato. Vai para alta, provavelmente. Eu achei que foi um ano excelente para a Dudinha, assim. Poderia ser um ano muito pesado, né? Tentando equilibrar muita coisa, saída do Brasil, seleção principal, mas ela já chegou numa nota muito positiva, né? Os gols contra o Japão ali, a atuação contra o Japão, e há uma contribuição constante, né? O Brasil é diferente quando a Dudinha está em campo. Eu acho que isso é um aspecto muito positivo para ela. Então, espero que continue evoluindo. Foi uma adaptação super rápida nos Estados Unidos, que poderia ser um pouco mais complicado, mas terminou não sendo, né? Superou rápido ali, 2, 3 jogos ali, um pouco mais de oscilação. Depois disso, já a coisa fluiu de maneira super tranquila, a ponto dela ela terminou a temporada como titular indiscutível por lá, né? Sim. E eu acho que com a seleção brasileira hoje também. Assim, se eu escalo um time do Brasil, pensando num jogo importante, hoje a Dudinha seria titular para mim, nessa escalação da seleção brasileira. Então, eu acho que foi um ano que ela terminou super em alta, mas eu entendo o argumento da Amanda para botá-la na briga aqui pelo melhor da temporada, então deixa ela aí, que daqui a pouco a gente escolhe. Uma pausa rapidinho nos atacantes, tá me incomodando a Fê Palermo. Deixa a Fê Palermo aí ela vai ficar no meio, Rafa. Não... Exato, não tem. A não ser que você queira abrir uma caixinha aí com nota 6, com a legenda nota 6. Eu tô pensando em mudar aqui. Pouco tempo para avaliar. Mas ela teve tempo para avaliar. Colocar só tempo para avaliar. Mas ela teve tempo. A Palermo, ela teve tempo. E a avaliação foi feita. Foi nota 6. Deixa ela aí no meio, Rafa. Deixa ela aí. Mas tudo bem, vai paciência. Portilho. Estamos quebrando o Rafa. A Portilho é a jogadora. A Portilho é a jogadora que eu falei que ela seria em baixa. É a jogadora que eu falei. Vai ter uma. Encabeça a lista do embaixo, a Portilho. Exatamente. Não tem muito como fugir, né? Por clube, por seleção, assim, teve uma Olimpíada muito, muito boa.
mas desde os Jogos Olímpicos, pouco por parte da Portillo, assim, né? Tomada de decisão, contribuição sem bola também, então, assim, foi um ano que ela foi perdendo espaço dentro da seleção brasileira. Tá. De maneira justa, né? De maneira justíssima, porque outras chegaram e aproveitaram melhor as oportunidades. Mas, assim, não coloco a Portillo em perder o espaço, porque ela segue sendo convocada, foi para a Copa América, é uma jogadora de confiança do Arthur Elias, e eu até acho que o que sustenta a Gabi Portillo na seleção até hoje, com essa oferta de atacantes que a gente tem, é o fato do treinador tê-la como jogadora de confiança. E a gente sabe que isso acontece, isso faz parte no universo de seleção, né? A gente está tendo uma discussão, por exemplo, de seleção masculina envolvendo o Richarlison e a possível ida dele para a Copa do Mundo. É muito nesse caso, de ser um jogador de confiança do Carlo Ancelotti. Acho que a Gabi Portillo é uma jogadora de confiança do Arthur Elias. Mas quando a gente olha para o nível de atuação e de impacto da Gabi Portillo dentro de campo, é um nível muito aquém do que a Portillo mostrou no recorte positivo de Olimpíada e aquém do ano de 2024, acho que dela como um todo. O ano de 2025 da Portillo foi bem abaixo do ano de 2024 da Portillo na seleção, que, na minha visão, teve um pico na Olimpíada e, em outros momentos, algumas oscilações. Eu acho que é uma atleta para a gente ficar de olho no ano de 2026, porque no ano de 2026 a gente terá retorno de algumas peças. A gente terá retorno de Gil, a gente terá retorno de Priscila, ainda que sejam jogadoras que eu acho que não batam diretamente em função com a Portillo, porque a Portillo é muito utilizada como ala, mas a ascensão da Bruninha, por exemplo, é uma ascensão que em alguns jogos acaba batendo com a Portillo, nessa função de ala. Então, vale a gente ficar de olho aí para o ano de 2026 dela. Então, Portillo aqui em baixa. Gil Garbellini, ela está lesionada, né? Se recuperando de lesão. Bruninha tá tão só nesse alto, né? Eu ia puxar uma outra jogadora, mas já que o Rafa puxou a Gil aí, a Gil é entre se consolidou e melhor da temporada. A temporada da Gil com a seleção brasileira muito boa. Eu acho que mais para se consolidou do que melhor da temporada, mas é outra jogadora que, quando ela está em campo, o Brasil se apresenta de um jeito, quando ela não está em campo, o Brasil se apresenta de uma outra maneira. A pressão que ela faz na goleira e nas defensoras é diferente, né? Ela é uma das jogadoras que melhor pressiona, faz essa pressão na saída de bola. Ela precisa continuar refinando, porque é uma jogadora jovem, né? É uma jogadora de 2003 ainda. Precisa continuar refinando a finalização e a tomada da decisão, apesar de eu achar que ela finaliza bem, eu acho que ela pode finalizar melhor ainda, acho que ela pode tomar melhores decisões, mas é incansável, né? Quando está ali na frente, é incansável para a seleção brasileira, então acho que se consolidou, na verdade, a melhor definição, porque em outros anos sofreu mais com lesões, né? Apesar de ter terminado 2025 lesionada. Mas dessa vez conseguiu passar o ano mais consistente fisicamente, né? E uma peça diferente para a seleção brasileira. Para mim, outra que é titular indiscutível. Seu áudio... Cai no mute. Mas... Para mim, a Gil se consolidou, mas eu acho que seria justo com a Gil, Rafa, a gente colocá-la no melhor da temporada para avaliação final. Não vai ser o meu voto no melhor da temporada, mas eu acho que seria justo a gente deixar a Gil na lista final de melhor da temporada, porque se não fosse essa lesão da Gil, ela estaria nessa briga, assim, com certeza absoluta, porque só a gente olhar o impacto dela dentro de campo, né? O impacto contra os Estados Unidos, o impacto contra o Japão, a avaliação da Copa América entra da mesma forma como eu falei para outras jogadoras, mas a Gil, esse ano, é uma jogadora que você olha para o modelo do Arthur Elias e nesse ataque, se você olha para o modelo do Arthur Elias, nesse ataque, eu acho que tem duas jogadoras que simbolizam o modelo do Arthur, a Gil e a Caroline.
São as duas jogadoras que mais simbolizam o que o Arthur deseja das suas atletas. Então, acho que vale deixá-la aí nesse... Acho que até como uma forma de reconhecimento por tudo que ela fez no ano até a lesão. Perfeito. Você tinha falado da Caroline, já adianta a Caroline aqui também. Eu também colocaria a Caroline nesse grupo restrito para a gente deixar para avaliação de melhor temporada. É outra jogadora que infelizmente ficou de fora dessas últimas convocações por lesão, mas o nível de jogo da Caroline é um nível de jogo alto. De novo, Copa América, a mesma coisa vale para o que eu falei de outras atletas. Não acho que a Copa América da Caroline foi boa, mas o nível de jogo dela contra Estados Unidos, contra Japão, é uma jogadora que precisa ficar saudável. Se a Caroline ficar saudável, a seleção brasileira está mais perto da primeira estrela. Porque ela é o nome para fazer diferença. Mas Rafa. Mas Rafa. É a nossa jogadora mais próxima de um prêmio de melhor do mundo. É a jogadora que consegue, saudável, impactar melhor numa liga grande, que é a liga inglesa. É uma versatilidade diferente, né, ali, porque quando a gente viu a Caroline no meio de campo, eu torci muito o nariz de cara. Mas rendeu, né, por lá também. Rendeu mais recuada. Eu prefiro ela mais adiantada, mas é uma jogadora que tem isso no seu arsenal, né? Se precisar, numa necessidade ali, o Brasil vai poder puxar essa carta com ela também. Então, realmente tem o potencial de mudar completamente um jogo para a seleção brasileira. E eu acho que aquela partida contra a França foi meio que isso, né? Ali aqueles minutos iniciais contra a França foi um gostinho disso. Foi uma partida que, curiosamente, a Gil terminou saindo lesionada, né? Então o Brasil sentiu a falta aí de algumas das suas melhores jogadoras, mas eu acho que o lugar da Caroline é aqui também, para a gente conversar daqui a pouquinho mais sobre elas. Enquanto isso, eu vou botar a comida do Nino e vocês vão puxando aí a Amanda Gutierrez. Tá, enquanto só falando, a Caroline, quando ela voltou, né, do City, naquele jogo contra o Tottenham, ela teve participação. Nos últimos 4 jogos, ela teve participação em todos os jogos, né? Seja com passe ou seja com gol. Então, mostra o impacto dela também. É fundamental, Rafa. Concordo plenamente com vocês, cara. E um fator aqui da Caroline, que acho que vale a pena destacar, sempre, tanto com o Pia quanto com o Arthur, sempre colocaram ela desafios, seja de mudança de posição, de manter ali uma cobrança na necessidade que ela precisa estar de Tassarol, e ela sempre correspondeu, em todas. Sempre correspondeu. Então, isso a gente tem que elogiar muito a Caroline nesse sentido também. O desafio motiva a Caroline, né? É uma jogadora que abraça os desafios, né? E essa ambição é necessária. É necessário que você tenha esse tipo de ambição dentro do grupo, para que você consiga contagiar outras jogadoras também. Sim. Vamos para Amanda Gutierrez. Amanda Gutierrez, para mim, eu acho que... Não, vamos para vocês falarem. Vai, não vou... Consolidou, né? Acho que a Amanda Gutierrez se consolidou. Consolidou em alta, assim. Então, é isso que eu ia falar, porque assim, mais do que se consolidou, para mim ela tá em alta. Porque a temporada dela no time foi boa, a temporada dela na seleção foi boa. Apresenta um perfil que o Brasil não tinha exatamente, né? Uma centroavante, assim. Então, pode ser em alta. Acho que a Amanda Gutierrez terminou muito bem no ano 2025. É que na maneira que eu posicionei aqui, né, o em alta parece que é algo abaixo do Exato. E não necessariamente. Eu vou mudar isso aqui quando postar a versão final. Não, pode deixar. Mas eu acho que, para mim, é o contrário. Para mim, acho que, além de se consolidar, se consolida em alta, né? Enfim. A Amanda Gutierrez eu acho uma baita atacante. E assim, ela não sei, não é muito estilo de atacante que eu curto, assim, né? Mas a Amanda faz eu curtir muito ela, assim, muito. Atua fora da área, dentro da área, chuta, cabeceia,
jogar em velocidade. É atacante que faz gol, Rafa, assim, então, independente do estilo, bola na rede, final das né? contas, assim. ela faz gols, é isso. Mas eu acho que é um estilo diferente, até fisicamente, do que a seleção brasileira tinha ali até o momento, né? E eu acho que é importante você ter essa diversidade no grupo, até porque algumas situações vão te exigir, né? Vão te exigir uma atacante mais alta ali. Então, acho que a Gutierrez está ali para isso também, marcou gol importante, né? Gol contra a Colômbia, então foi um ano bom para ela e termina em alta. Assim como Luane, para mim. Exato. A rainha do gancho, a rainha do storytelling e do gancho, Thaís Viviane. Luane que aproveitou, poucas vezes um atleta aproveitou tão bem uma oportunidade quando o Luane aproveitou aquela entrada no meio do primeiro tempo contra os Estados Unidos. Né? Assim, foi dali para praticamente titular indiscutível com a seleção nos jogos importantes. Então, é um ano de alta para a Luane, por clube e por seleção. E um detalhe, ela entrou numa roubada danada naquele jogo, porque foi um ajuste do Arthur Elias, né? Que ele tinha entrado errado, né? Ele faz um ajuste ali colocando a Luane e ela corresponde super bem, né, Amanda? Sim, e a temporada corresponde. Toda, né? Assim, a Luane era uma jogadora que eu acho que demorou a ser convocada pelo Arthur Elias. Né? Ela poderia ter recebido essa chance com antecedência, mas quando ela recebeu, ela agarrou. Ela agarrou, não largou mais. A Luane, ela tem assumido uma responsabilidade diferente no Atlético de Madrid nessa temporada. Acho que muito porque o Atlético perdeu a Agibade como uma referência no ataque, perdeu a Gil por lesão por muito tempo. Então, a Luane assumiu esse papel e não sentiu a responsabilidade desse papel, e eu acho que as atuações da seleção brasileira ajudaram também isso, né? Uma jogadora que cresceu em momentos grandes. Estou muito curiosa para ver a sequência da Luane na seleção, para ver a forma como ela vai evoluir, porque é uma daquelas jogadoras, Rafa, que o que o treinador precisa dela, ela faz. Ela, taticamente, ela é uma peça bem disciplinada, e eu acho que a Luane tem teto para crescer. A Luane tem teto para refinar fundamentos, a Luane tem teto para melhorar a sua finalização, a Luane tem teto para melhorar a sua tomada de decisão. E o que a gente está falando aqui é porque é uma jogadora que pode estar num estágio ainda maior do que o que ela já está, entendeu? Então eu estou muito curiosa para ver essa evolução dela na própria seleção brasileira. Faltou inteligência um pouquinho nesse último jogo aí da Champions, né? Porque foi uma expulsão muito evitável e vai contar para o Atlético na próxima fase da Champions também, porque foi um vermelho direto, mas não altera que o ano dela foi muito, muito bom. Então, não muda. E aí, um dos pontos que eu estava curioso aqui, Ludmilla. Embaixo perdeu espaço para mim, assim. É uma jogadora que tá meio que... Para quem foi que a gente falou isso? Que, assim, quando a Jennifer... Eu não acho que ela perdeu espaço. Ela tá na mesma barca da Jennifer, assim. Quando falta alguém, elas estão ali para serem chamadas na sequência, né? Porque com todo mundo saudável, talvez não cheguem ao corte das 23. Mas no momento que falta alguém, elas são as opções ali. Então a Ludmilla tá nessa lista para mim. Eu não vou colocar a Ludmilla no perdeu espaço, porque a Ludmilla foi convocada para as últimas 2 datas FIFA, e o motivo dela ter sido convocada, eu acho que entra um pouco nisso que a Thaís falou. Então, é uma jogadora que tem espaço, mas ela não está ali entre as primeiras da lista. Ela está mais abaixo, então ela depende de alguns contextos para voltar a ganhar e essas oportunidades. Eu acho que ela fez uma excelente partida contra Portugal. Ludmilla foi muito bem contra Portugal, mas qual que é a questão da Ludmilla? Ela oscila muito na seleção brasileira. Então, eu acho que esse é que é o ponto para a Ludmilla. A Ludmilla jogou num time que teve uma temporada muito difícil na NWSL, que foi o Chicago, né? Passou por mudanças de direção, passou por mudanças no comando técnico, por mudanças de elenco, e a Ludmilla fez uma ótima temporada no Chicago, dadas todas as dificuldades. Então, vamos ver agora... estética também, péssimo.
Foi tudo ruim para o Chicago essa temporada. Mudou de nome, mudou de escudo, gastou mudando de nome o que poderia ter investido ali no clube, inacreditável. Mas a Ludmilla teve bem, apesar disso tudo, a Ludmilla teve bem. O mês de setembro, outubro, se eu não me engano, a gente estava debatendo aqui se ela não era a melhor brasileira em atividade. Ela na NWSL, ela teve uma ótima temporada na NWSL em meio a essas dificuldades. Então, vamos olhar para o ano de 2026. Se conseguir um cenário mais estável em clube e seguir no mesmo nível que ela esteve em clube em 2025, ela vai estar no radar da seleção brasileira. Só que aí o que ela vai precisar? Ser uma peça mais constante na seleção. E aí eu acho que passa muito por ser mais constante em fundamentos. A Ludmilla é uma jogadora que oscila muito nos fundamentos, oscila em tomada de decisão, oscila no acabamento final das jogadas, mas eu acho que ela segue no grupo. Mas a atuação muito boa dela contra Portugal, na minha visão, não serve para tirá-la da categoria em baixa, por exemplo. Muito boa. Zanotti que teve na última data FIFA apenas, né? E aí, atendendo aquele critério que a gente falou de no mínimo 2 jogos, ela aparece aqui também na lista. Pouco tempo para avaliar. Eu não acho que vai chegar. Verdade, assim, eu não acho que chega para 2027, mas. Também não. Assim, a participação contra a Noruega foi discretíssima e contra Portugal, mesma coisa que valeu para a Ludmilla aqui, né? Não vale para a Zanotti. Então, pouco tempo para avaliar. Uhum. E aí, assim, não tenho como avaliar a Zanotti, porque é mais fácil avaliar uma Ludmilla, mais fácil avaliar uma Jennifer, porque a gente tem a bagagem de seleção dessas jogadoras. A Zanotti não tem a bagagem de seleção de outros anos, de outras atuações, para que a gente possa avaliar se ela perdeu ou se ela ganhou espaço, se ela está em alta ou se ela está em baixa. A gente só tem a referência dessa última data FIFA, então, muito pouco. Concordo com vocês. É bem verdade que quando ela entra como titular, ela já dá gol, dá passe. Beleza. Marta Vieira dos Santos, nossa rainha. Ela é consolidada. A Marta, ela só não está na seleção quando ela não quer. Pelo Arthur Elias, a Marta estaria em todas as convocações e não vou falar que a Marta seria titular em todos os jogos, porque aí entra a questão física, né, do desgaste do modelo de jogo, mas a Marta, ela é uma peça consolidada na seleção, não é nenhum se consolidou, a Marta é consolidada. Na seleção. Algo a acrescentar, Thaís? Eu acho que é em alta, para ser sincera, assim. Apesar dela estar consolidada, né? Como a Amanda falou, ela não se consolidou, ela está consolidada. Eu acho que o gol contra a Colômbia deu um momento diferente para a Marta na seleção brasileira, assim, em termos de visão do público, assim, porque eu acho que ela entrou em 2025 ainda muito na discussão, vai chegar para 2027 ou não vai chegar para 2027? Eu acho que ela sai de 2025 mais próximo de chegar do que não chegar. Eu ainda não tenho certeza se ela vai chegar, assim, eu ainda não me decidi, assim, quando a gente conversava de Olimpíada, para mim estava muito claro que a Cristiane não ia chegar, e não chegou. A Marta, eu ainda não sei, porque é um nome muito pesado para a seleção brasileira, ela te resolve um jogo, ela salva o Brasil ali contra a Colômbia, então eu acho que ela sai de 2025 na seleção brasileira, não necessariamente por clube, eu acho que 2024 por clube ela saiu mais em alta, eu acho que 2025 ela sai mais em alta do que ela entrou com a seleção brasileira, se é que isso ainda é possível, mas pelo menos na percepção coletiva, não necessariamente em quem acompanha o futebol feminino, mas a percepção coletiva da Marta, eu acho que ela sai em alta de 2025 e mais próxima da Copa de 2027 do que ela entrou o ano. Mas é detalhe, assim, que ela é consolidada, isso aí todo mundo sabe, né? Pois bem. E a Tainá Maranhão? A Tainá Maranhão ganhou espaço e está em alta. Os dois, então aí vocês se decidam aí qual vai ser a categoria. Eu gostei muito de tudo que eu vi da Tainá Maranhão. Eu também, para mim é em alta. Eu acho mais interessante colocar a Tainá Maranhão no ganhou espaço do que em alta
pelo simples motivo de que a Tainá Maranhão hoje está na seleção brasileira. Então ela ganhou o espaço na seleção brasileira. E ela está em alta nesse espaço, mas era um espaço que ela não tinha, na minha visão. Então, assim, justamente... não que ela não deveria estar. Eu acho que a Tainá Maranhão, assim como eu falei da Luane, vale a mesma coisa para Maranhão, deveria ter recebido uma chance antes na seleção brasileira. Mas eu acho que ela ganhou esse espaço. Então, a amostragem dela de seleção não é uma amostragem grande, mas na amostragem que a gente tem é uma amostragem em alta. Mas eu acho que o que valoriza para mim a Tainá aqui é que ela ganhou esse espaço. Eu acho dificilmente a Tainá Maranhão vai perder o espaço na seleção brasileira. Se ela vai seguir sendo chamada de forma frequente ou não, aí eu acho que vai depender muito das atuações dela dentro de campo. Eu acho que ela começa 2026 sendo chamada, pelo menos na minha visão, mas esse espaço ela conquistou. Eu acho difícil a gente ver uma Tainá Maranhão fora do bolo de convocações mais. Ela ganhou já esse espaço. Não sei se ficou claro aí. Ficou. E acho que justamente pelo que ela apresentou, acho que valeria a pena. Assim como eu acho que valeria a pena colocar no em alta, assim. Mas eu não discuto. Vocês colocarem ela em alta, tá ok para mim. Eu não discuto. Eu gosto do argumento para ela ter ganhado espaço. Acho que pode ser ganhou espaço, Rafa. Pode? Pode. Não sei, acho que ela fez mais só para... Enfim, tá. Como que é democrático. É porque não são categorias excludentes, né? Uma não é melhor que a outra ali. Elas andam juntas. Exato. Tanto que a gente colocou, por exemplo, a Ari não ganhou espaço, mas é uma Ari que pela seleção acho que terminou em alta também. É a Thaís. Mas... No caso... volta ela para o em alta, que eu acho que ela está numa categoria diferente dos outros que ganharam espaço. Deixa ela aí. Esse é o meu... Apesar de eu concordar com o argumento de que ela ganhou espaço em 2025, exato. Mas pela companhia, espaço, eu acho que tem mais sentido ela no em alta aqui do que no ganhou espaço. Thaís, o Rafa não quis mencionar de novo, mas ele está extremamente incomodado com a gente. Ele tá, porque a Fê Palermo ela vai para cá, ela vai para lá. Exatamente. Ele não quis falar por educação. Mas não. Abre uma abinha, Rafa. Aí não, o que eu tô pensando seriamente... Aí bota a Fê Palermo. Sinceramente, é tirar a Fê Palermo. Não, mas ela tem que estar. Não dá para tirar. Eu não sei o que eu faço. Bia Zanerato, vamos para Bia Vamos falar da Bia Zanerato, então. A Bia Zanerato está em alta. Assim, a gente poderia falar que a Bia Zanerato ganhou o espaço de novo. Acho que é uma jogadora que esteve fora da seleção por um tempo, tal. Mas a forma como a Bia Zanerato volta para a seleção é uma forma muito em alta, na minha visão. Acho que ela se aproveitou também de algumas ausências, né? Acho que isso é fato também. Mas acho que o curioso da Bia Zanerato é que a gente precisa lembrar que quem foi convocada muito também foi a Debinha. E a Debinha não conseguiu ter uma chance, porque ela lesionou todas as vezes que ela foi convocada. Ela foi cortada todas as vezes. E a Bia Zanerato, acho que fica nesse misto. Ou ganhou espaço, ou ganhou em alta, ou está em alta. Eu acho que ela entra nessas duas categorias, mas o impacto dentro dela dentro de campo, assim, de ser uma jogadora decisiva, me faz colocá-la no em alta aqui. Eu gostei muito, o retorno dela para o jogo contra a Inglaterra, eu gostei bastante, cara. Fiquei muito feliz de ter visto a maneira como ela estava entregue ao jogo. E isso faz eu ter uma boa impressão, assim, dela na temporada e colocar em alta também. Thaís? Não sei. Assim, eu acho que a Bia termina numa nota positiva e aí seria o em alta. Mas eu acho que a categoria da Bia é muito parecida com a categoria da Ludmilla e da Jennifer. Assim, é uma jogadora que, se tiver todo mundo saudável, eu não sei se a Zanerato está dentro hoje do corte. Assim, no momento que alguém se lesiona, aí ela aparece como uma das primeiras opções, junto com Ludmilla, junto com Jennifer.
Acho que depende muito da característica de quem se lesiona. Mas eu entendo que ela terminou o ano bem, e eu acho que vai ser em alta mesmo aqui a categoria dela, mas ela, para mim, ela não está no núcleo da seleção. Assim. Eu acho que ela está orbitando. Mas eu acho que tem uma diferença da Bia Zanerato para essas duas jogadoras que você citou, Thaís. Porque a Bia Zanerato, obviamente, né, teve a questão da Olimpíada, da lesão dela, mas ela perdeu completamente o espaço depois da Olimpíada. Enquanto eu acho que Jennifer e Ludmilla tinham já esse espaço e foram... a qualidade da atuação de Jennifer e Ludmilla passou a oscilar. Elas perderam um pouco esse espaço, mas eu acho que elas tinham um espaço que a Bia não teve mais depois da Olimpíada. Então, a volta da Bia para o radar, eu acho que é diferente da Jennifer e da Ludmilla só nesse sentido, você entendeu? Mas eu acho que a qualidade do impacto contra a Inglaterra me faz colocar a Bia Zanerato à frente da Jennifer e da Ludmilla, por exemplo. Eu acho que hoje a Bia Zanerato ganhou um novo espaço ali nas preferências do Arthur. Não acho que ela é uma primeira opção, vamos dizer assim. Se a Gil voltar de lesão, mas quem tá no vai radar, ser né? a primeira opção? Gil, sim, na minha visão. Gil. Mas é uma Bia Zanerato que eu acho que ela furou muito a fila. Ela passou na frente de muita gente depois daquela atuação com a Inglaterra, entendeu? É justo. Principalmente depois da atuação contra a Inglaterra. Bom, fechamos aqui as atacantes. Agora fechamos, a lista está completa.